Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites deste dia 4/7, sabadão de jogos. Todo o meu planejamento de trabalho para Suécia, Campeonato Brasileiro Série B e os dois jogos aí que a gente tem já de oitavas de final da Copa do Mundo. Então, para você evitar zebra, evitar problema, segue aqui, acompanha tudo que a gente vai conversar bastante, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o gostei e no final do vídeo a gente vai montar um bingão juntos. Então, bora começar. Eu vou passar aqui primeiro nos jogos da Copa do Mundo, que eu acho que é mais importante, e depois a gente dá uma olhadinha na Suécia e também aqui na Série B, beleza? Então, para começar, a gente tem aqui Canadá contra Marrocos. Vamos dar uma olhada no retrospecto antes das equipes para a gente lembrar, tá? A seleção do Canadá venceu da África do Sul por 1-0, tá? Um jogo de muita pressão, muito domínio, tá, da seleção do Canadá, mas é uma seleção que eu já falei algumas vezes, ela demora muito a achar esse gol. Tá? Teve um placar aqui muito expressivo contra a Catar por 6-0, mas Catar é horrível, teve 2 jogadores expulsos, aí tudo bem. Mas contra a Bósnia, demorou demais a achar esse gol a seleção do Canadá. O Canadá propõe muito jogo, domina muito meio campo, vai muito pra cima, mas aquela última bola, aquele último passe, aquela última finalização, né, é bem difícil. A seleção do Canadá tem muita dificuldade de marcar, beleza? Então 1-1 contra a Bósnia, beleza? 6-0 aqui e perdeu de 2-1 para a Suíça. E ganhou aqui 1-0 no finalzinho o gol do Eustáquio, golaço, tá? Então uma seleção aqui que eu gosto muito de trabalhar escanteios a favor, porque ela demora a marcar, mas eu também gostaria de um handicap talvez a favor do Canadá. Eu não acho que vai ser jogo fácil para Marrocos, tá? A cotação de Marrocos é uma cotação de um time favorito, né? E o Canadá chega como uma possível zebra. Se a gente puxa aqui realmente as cotações próximas de 1,70 que Marrocos teve, ele ganhou praticamente todos os jogos. Mas aqui é Copa, o Canadá tá em casa, né? É um das anfitriões, então é mais fácil da torcida apoiar. Enfim, acho complicado, tá? De trabalhar esse jogo a favor de algum dos lados ali seco. E a gente tem aqui Marrocos que venceu por 4-3, não, né? Na verdade foi 1-1 no tempo normal e passou nos pênaltis, né? A seleção de Marrocos aqui ganhou nos pênaltis da seleção da Holanda, tomou 1-0 e buscou bem no finalzinho do jogo esse gol. Seleção boa de Marrocos, ganhou de 4-2 do Haiti, mas tomou 2 gols no Haiti já rebaixado, isso é preocupante, ganhou só de 1-0 aqui da Escócia, senão poderia ter passado em primeiro lugar dependendo do saldo de gols, e empatou aqui com o Brasil, sendo sincero, jogando mais do que o Brasil. E o histórico aqui, a gente vê uma seleção de Marrocos realmente muito forte, tá? A gente puxa aqui os detalhes, vamos dar uma olhada? Ó, a média aqui é de 2.3 e 2.7, né? Então tem uma média aqui de gols marcados e sofridos até interessante, tá? E a linha de primeiro tempo, jogos normalmente um pouquinho mais puxados para o under no HT, e no segundo tempo aqui, os jogos normalmente saem um pouco mais de gols, ó, média de 1.50 e 1.70. Então, ó, olha que interessante isso daqui, bem interessante. Nos últimos jogos aqui de Canadá e Marrocos, o Canadá marcou simplesmente 7 gols dos 76 aos 90. Então o Canadá marca muito no final. É o que eu falei com vocês, o Canadá demora demais a achar esse golzinho. Ele propõe muito jogo, mas essa última bola ali, normalmente ele tem muita dificuldade. Por isso que é uma equipe tão boa para escanteios, para puxar uma linha de finalizações e tudo mais. E aqui, Marrocos marcou 6 gols dos 76 aos 90. Então, cara, um gol no segundo tempo aqui, ou um gol limite, é muito interessante para esse jogo. Muito interessante mesmo. A gente vê um padrão muito forte aqui, beleza? E outra coisa, nesse mata-mata, nesses playoffs, nessas oitavas agora também, provavelmente vai ser sim, mas nos playoffs, o segundo tempo está sempre mais movimentado do que o primeiro. Olha o jogo da Croácia e Portugal, 3 gols no segundo tempo. Olha o jogo da Bélgica e Senegal, 3 gols, 4 gols no segundo tempo, 3 gols, né? O jogo do Brasil, o Brasil marcou no segundo tempo, Marrocos marcou no segundo tempo contra a Holanda. Então, esse segundo tempo ali sempre está sendo mais over. Por quê? Porque aumenta o risco, aumenta a intensidade, as equipes têm que se expor mais. Ainda mais se uma equipe estiver atrás do placar, ela tem que se expor, tá? Então, ou ela vai marcar um gol de empate, ou então ela vai sofrer o gol ali, beleza? Então, sempre que tiver uma equipe em desvantagem, esse segundo tempo tende a ser bem aberto, mas ainda assim, mesmo estando empatado, tende a ser bem aberto. Então, eu gosto muito de trabalhar gol no segundo tempo nesse jogo, não só por esse mata-mata ser muito over, como também aqui, ó, olha essa média que interessante. Então, bora pro mercado pra gente ver o que a gente tem lá. Vamos lá, é o que eu falei com vocês, eu não concordo com essa cotação de 1.72 para o Marrocos, mas eu acho sim Marrocos superior, né, um pouco mais favorito. Mas aqui, dependendo do handicap, vamos dar uma olhada. Ó, esse mais 2 do Canadá para complementar o boletim é interessante, tá? Eu duvido muito que o Canadá vai tomar 3 gols de diferença aqui. No máximo 2 gols anula esse bilhete, mas eu acho que se perder, de verdade, o Marrocos ganha por um golzinho de diferença. 2-1, 1-0, mas eu acho que esse jogo aqui, a tendência é um pouco mais under, tá? Principalmente ali no primeiro tempo. Então, é o que eu falei, o segundo tempo vai se abrir. Nós vamos montar o bilhetinho top aqui, tá? Sobre escanteios, eu não gosto tanto, apesar de eu gostar dessa linha de escanteios. Cara, que isso? 4 cantos do Canadá tá 1.66. Pode pegar, tá? Pode pegar.
Mano, essa linha aqui é bizarra. O Canadá propõe muito, muito, principalmente nas laterais. Tem o Lareia, que para mim é o melhor lateral esquerdo dessa Copa até o momento, propõe muito. Ainda mais se Marrocos abrir o placar. Se Marrocos fizer 1-0, isso aqui fica interessantíssimo, tá? Gosto demais, demais mesmo desses 4 cantos aqui do Canadá, tá? Pode pegar sem dó. E no primeiro tempo aqui, vamos ver como é que tá a linha de escanteios do Canadá. Olha, 2 cantos do Canadá HT a 1,63. Eu gosto também, mas eu prefiro essa linha aqui mais esticada, puxando também o segundo tempo, tá? Pô, loucura isso aqui. 4 cantos do Canadá a 1,66. Pode pegar. Cartões eu não gosto. Tô de fora nessa Copa. Eu acho bem ruim. Talvez puxar uma defesa aqui do goleiro de Marrocos. Ó, uma defesa tá 1,10. 2 defesas do goleiro de Marrocos, 1,40. Interessante, tá? Como tudo tá esmagado a favor do Canadá, tudo tá mais alto a favor do Canadá, tem muito valor algumas linhas. Por exemplo, um chute ao gol aqui do Jonathan David, principal jogador aqui no Canadá. Ó. Total de chutes ao gol do jogador, 1,45. Com o substituto, tá? Um chute ao gol do Jonathan David com o substituto, ou seja, quem entrar no lugar dele também. Então, muito interessante isso daqui, tá? Se a gente puxa aqui a linha de chutes ao gol mesmo, 3 chutes ao gol de Canadá, eu preferia pegar uma linha de 2 chutes. Gol no segundo tempo, 1,33. Cara, isso aqui é uma das melhores operações que você pode pegar para esse jogo. Deixa eu montar uma aposta aqui com vocês, quer ver? Olha, a gente vai pegar aqui uma linha de escanteios. Primeiro tempo vai ter menos de 2,5 gols, não vai ter 3 gols no HT. Vou pegar uma linha de escanteios gerais aqui, bem interessante, ó, 7 escanteios na partida. Olha aí, 1,76, tá? 7 cantos, beleza? Um gol no segundo tempo, porque a gente viu que Canadá marcou 7 gols, Marrocos marcou 6. A tendência desse mata-mata é sempre o segundo tempo ser mais ofensivo do que o primeiro, ou mais over do que o primeiro, porque vai aumentando o risco ali, as equipes têm que se expor mais e menos de 2,5 gols HT. 1,76. Tá perfeito isso aqui, beleza? Continuando então, o outro jogo aqui a gente tem Paraguai contra a França. Uma odd aqui de favorito da França, super favorito na verdade, contra um Paraguai que surpreendeu a Alemanha. Vamos puxar também o retrospecto, tá? Paraguai aqui na fase de grupos, ele perdeu de 4-1 a estreia para os Estados Unidos, tá? Ganhou de 1-0 da Turquia, empatou com a Austrália 0-0, empatou em 1-1 ali com a Alemanha no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Na verdade, vou ser sincero, foi um jogo de ataque contra a defesa, tá? O Paraguai achou seu gol logo no início, depois foi amasso da Alemanha até o final do jogo. O Paraguai dificilmente criou chance de fazer outro gol. Literalmente só se defendeu os 120 minutos, tá? Os 90 do tempo normal, os 30 da prorrogação e levou nos pênaltis a melhor, merecidamente também. Então, é uma seleção que, vamos ser sinceros, também vai vir defensivamente contra a França, só que a diferença é, se você sair para propor jogo contra a Alemanha, você pode até tomar um contra-ataque, mas não necessariamente vai ser mortal. A Alemanha não tem ali jogadores tão intensos, né? O Musiala tá voltando de lesão, o Sané tá longe da sua melhor fase, o Havertz é muito bom, mas um Davi também, apesar de ter feito gols, não é aquele jogador de nível muito técnico. Então assim, agora é diferente da França. Se o Paraguai sai para propor jogo contra uma França, ele vai ter no contra-ataque ali Doué, Barcola, Olise, Dembélé, Mbappé, aí é mortal. Aí não tem como, tá? Então o Paraguai não pode sair para jogo. Não pode sair ali de forma querendo jogar esse jogo de igual para igual. É impossível. Vai se defender. Então eu gosto de linhas ali mais avassaladoras da França, porque eu acho que vai ser uma pressão muito forte da França nos 90 minutos. E também gosto de um gol no segundo tempo. Vamos dar uma olhada aqui, olha para você ver. Ó, o primeiro tempo das equipes, a gente vê uma média aqui de 1 gol marcado e sofrido do Canadá, do Paraguai, gaguejei, e 1,50 da França. O segundo tempo, 1,40, aumenta, né, um pouquinho, e aqui o da França 2,20, então já fica um pouquinho melhor, tá? A França só não marcou em 20% aqui no segundo tempo, ela marca muito no segundo tempo, uma média muito forte de gols marcados, tá? A gente puxa aqui, a gente vê um padrão de marcar muito forte ali depois da parada da água, depois do intervalo ali, aquela parada técnica, a França vem marcando muito, ó, 6 gols, mas isso aqui é nos últimos 10 jogos, mas engloba ali os 4 da Copa, beleza? E no segundo tempo, ó, marcou 4 gols aqui no segundo tempo, dos 46 aos 60, 5 gols dos 60 aos 75 e 6 gols dos 76 aos 90. Então ela realmente marca muito no segundo tempo, beleza? Então, bora pro mercado. Vamos lá então, o que eu vou querer trabalhar nesse jogo da França? Primeiro de tudo, essa cotação de 1,17 é o que eu sempre falo nos vídeos. Eu não concordo, não tem valor. Então, o que eu pegaria? O handicap menos 1,5, tá? Ó, 1,62. Porque aí a gente compensa o risco. Combinado? Então, ao invés de pegar uma cotação ali esmagada de 1,17, a gente pega esse handicap menos 1,5, o que obriga a França a vencer por 2 gols, beleza? Ou seja, tem mais valor por dinheiro nisso daqui do que numa cotação de 1,17. Então, o que eu indico para vocês é isso daqui, tá? E vamos lá. Mercado de escanteios. Eu gosto
sim de uma linha bem alta de escanteios a favor da França. Primeiro tempo para mim da França acho que vai ser aquele Amácio já começar muito bem. Então eu gosto muito da França para ter mais escanteios, mas a 1,15 eu acho bem pouco. E o Race 3 aqui é 1,45 também está um pouco baixo. Então fora de escanteios. Cartões eu gosto de 2 cartões a favor do Paraguai, dependendo se tiver aberto. Deixa eu ver aqui. Ó, 2 cartões da seleção de Paraguai a 1,66. A seleção do Paraguai é uma seleção que bate muito, que dá muita porrada, então eu gosto muito, muito mesmo dessa linha aqui. Acho bem interessante essa linha de 2 cartões aqui a favor do Paraguai, beleza? Especiais de jogadores aqui, você pode dar uma brincada ali em finalizações de Mbappé, de Dembélé, né, de Olise, mas vai estar tudo esmagado porque a França é extremamente favorita. Então o que eu gosto? 2 linhas que eu gosto. Primeiro de tudo, para mim a França não perde esse jogo, tá? Não vai cometer o mesmo erro da Alemanha, para mim a França consegue vencer no tempo normal, mas eu não acho que vai ser um placar tão elástico. Então, olha, França para vencer em menos de 5,5 gols está muito top, a 1,27, porque a vitória normal está 1,17, então você sobe um pouquinho essa odd. Outra coisa que eu gosto, França para marcar no segundo tempo. Então, ó, um gol no segundo tempo dá 1,18. Mas o que a gente pode fazer? Vamos lá, a gente pode pegar um combinho aqui bem interessante, que é o quê? França para vencer, não criar aposta, beleza? França para vencer, 2 gols no jogo, ó, já vai para 1,37. A gente pega aqui também menos de 1,5 gols do Paraguai, duvido muito que o Paraguai faça 2 gols, ó, 1,44. E a gente vai também para no segundo tempo ter um gol. Cadê? Aqui. Olha aqui, ó, França para vencer, 2 gols no jogo, menos de 1,5 gols do Paraguai, tá? E segundo tempo aqui para ter um gol pelo menos, odd de 1,58. Pode pôr carga, beleza? Continuando aqui, agora a gente vai passar rapidão aqui na Suécia na Série B, tá? Halmstad e Vasteras. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá, se vale a pena ou não trabalhar. Tá, esse jogo aqui eu vou trabalhar ao vivo. Degerfors e Malmo. Vamos dar uma olhada aqui também. 20, 20, 11, 15, tá. Aqui ao vivo talvez dê para pegar um gol do Malmo, beleza? Londrina e CRB. Os jogos da Série B hoje eu acho que vão ser mais complicados, tá? Ó, CRB 24 gols marcados, 24 gols sofridos. Londrina aqui tem 24 gols sofridos, né? Mas o CRB fora de casa não é tão bom, beleza? Ó, a gente, até que tá numa race interessante, mas enfim, não gosto. Aqui eu gosto, tá? Aqui eu gosto de trabalhar 2 gols. Novo Horizontino aqui marcou 24 gols, sofreu 14. O Goianiense marcou 18, sofreu 16. A gente puxa aqui o histórico, ó. 2-0, 1-1, 3-3, 2-1, 1-1. Perdeu de 1-0 aqui pro São Bernardo, 1-1, 4-1. Então a gente vem jogos over aqui. Novo Horizontino é bem over. 2-0, 2-0, 2-1 na verdade, 2-0, 2-2, 4-0, 1-1, 2-2, 2-1, 2-0. Então eu gosto bastante de puxar um over 1,5 aqui, tá? Eu acho interessante, é 1,30. Criciúma Sport aqui eu gosto de escanteios pro Criciúma, tá? Pega que tem valor. Olha lá, vamos lá pro mercado. Cara, só pega isso daqui que eu sei o que eu tô falando, tá? Cadê? Criciúma e Sport Recife. Nós vamos pegar a linha de escanteios do Criciúma no primeiro tempo. Não tá liberado ainda, mas enfim, pode pegar. Beleza? Vai liberar ali pro Criciúma ter mais escanteios no primeiro tempo. Se liberar ali até 1,50, você pode estar pegando, tá? Criciúma para ter mais escanteios do que o Sport no primeiro tempo. Gosto demais dessa linha, demais mesmo. E eu também gosto do over 1,5 aqui. Gosto bastante, tá? Over 1,5 que é 1,40, eu acho bem interessante. Continuando aqui então para matar Goiás e Ceará. Aqui é um jogo que eu trabalharia ao vivo também. Não tô gostando nem do Goiás nem do Ceará, tá? 2 equipes aqui que estão bem fraquinhas. Galera, então é isso. Bora montar um bingão. O que a gente vai colocar no nosso bingo? A gente vai colocar aqui... vamos montar um bingo aqui só na Copa do Mundo, Canadá, Marrocos e Paraguai e França, montar uma odd 5, beleza? Vamos lá então, nós vamos pegar só os dois jogos da Copa do Mundo pra gente montar um bingo. O que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou pegar 2 gols nesse jogo. Pra mim é um jogo sim com potencial de ser aberto, tá? Copa do Mundo tem sido e pra mim é um jogo com potencial de ser aberto. Então eu vou pegar 1,5 gols que eu não vou nem a favor de Marrocos nem a favor do Canadá. Eu evito o problema na minha cabeça. Vou pegar isso, vou pegar uma finalização ao gol do Jonathan David, beleza? Um chute ao gol do Jonathan David. Vou pegar aqui o menos de 2,5 gols HT, combinado? E o gol no segundo tempo. Vou confiar nesse gol no segundo tempo aqui. 2,50, beleza? Agora... vamos lá na Paraguai e França. Bora lá. O que vai ter o meu criar aposta? França para vencer. 2 gols no jogo, obviamente, né? Vou pegar esse gol no segundo tempo e vou pegar para a França marcar o primeiro escanteio do jogo. Cotação de 4,85, beleza? Olha aí que interessante. Eu vou soltar essa cotação lá no meu grupo, então para você pegar, vai estar na descrição aí, beleza? Deixa o gostei, se inscreve no canal, espero que tenha gostado, um comentáriozinho do que achou. Tamo junto, até amanhã. Fui!